garotada está ligada em tecnologia. As estrelas do momento são os youtubers, cada um falando uma coisa e com assuntos que interessam todas as idades. Tem também muito adolescente que sonha com fama nessa área. Como os pais devem lidar com isso em relação aos filhos? A Maria Carolina Lolli conta pra gente. Tudo bem? Tudo bem, Heloína. Bom, vamos começar falando dessa coisa de o que deixar os filhos assistirem, né? Já que eles têm um acesso muito amplo à internet. Pois é, a questão da internet é um assunto bastante delicado, né? Entra aí o cyberbullying, que é um tema bastante discutido nos meios, principalmente escolares, né? Então, os youtubers, eles chegaram no Brasil aí com uma força imensa e a garotada quer imitar. Né? Acontece que não são todos os conteúdos que essas pessoas publicam na internet que são saudáveis para todas as crianças, né? Existem conteúdos delimitados para determinadas faixas etárias e existem conteúdos que não precisam ser vistos por nenhuma faixa etária, não é? A gente diz assim. Hoje em dia nós temos até os desafios e esses desafios é que estão nos preocupando bastante porque as crianças elas não contam que estão assistindo esse tipo de programação. Além de assistir, elas acabam imitando, porque elas também querem, né, fazer aquilo que a pessoa fez, para se mostrar um pouco mais forte, para se mostrar um pouco mais poderoso, ainda mais na fase da adolescência, que é a fase da autoafirmação, que a criança precisa se afirmar, né, precisa mostrar para que veio no mundo. Então, fazendo alguma coisa desafiadora, é um jeito próprio que eles têm de se autoafirmarem, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado quanto ao conteúdo desses vídeos. Por que esses desafios chamam tanto a atenção da garotada? Às vezes não é nem para fazer, mas por assistir. Por assistir, porque é uma coisa, eles acham engraçado, na verdade não são coisas engraçadas, são coisas desafiadoras, são pessoas que colocam fogo na própria pele, são pessoas que pulam de lugares muito altos, pessoas que usam aerosóis, né, tanto para inalar quanto para provocar lesão em outra pessoa, então eles acham muito engraçados essas coisas. Então isso porque a gente precisa tomar um pouco de cuidado com o conteúdo que está sendo visto. Porque as crianças, os adolescentes, eles assistem isso, mas eles não contam para os pais que estão assistindo porque eles sabem que é errado. E quando vão fazer a mesma coisa, eles não contam que estão fazendo. E isso tem acabado em danos bem sérios, né? Tem crianças aí que foram a óbito por conta desses desafios, imitando youtubers famosos aí. Então, por isso que a gente precisa tomar bastante cuidado. E aí, como é que os pais podem ficar de olho? Pois é, verificar aquilo que a criança ou adolescente está fazendo na internet é muito importante. Só que isso nem sempre a gente consegue fazer, porque a maioria dos pais trabalham o dia todo, essa criança fica sozinha em casa com o computador, com o celular, eles têm livre acesso a essas coisas, né? Então, aqueles bloqueios de pais é uma boa alternativa. Só que daí você precisa explicar por que você está bloqueando, né? Porque eles, ainda mais ali depois dos 15 anos, eles têm alto poder de persuasão, de questionar por que você está fazendo isso, né? Então, esses bloqueios aí precisam ser bastante justificáveis, né? Por que você está usando esse tipo de recurso? E ainda, a questão da boa conversa, né, seria a melhor saída. Só que até que ponto eu posso confiar, né? Então, esse adolescente, essa criança, ele precisa estar psicologicamente muito saudável para ele entender que isso não é legal, para ele entender que isso não é uma coisa que eu preciso fazer para eu me autoafirmar. Então, e ainda mais nessa fase da adolescência, quando a gente fala da afetividade, do egocentrismo, né, são questões bastante delicadas. Então, essa criança precisa ser bastante evoluída. Então, as conversas em casa precisam ser bastante produtivas para que essa criança, esse adolescente, eles aceitem que isso não é legal, que isso não é bacana de ser feito. É caso, às vezes, até de procurar ajuda, caso veja que ele está meio rebelde ou meio... Com certeza. Um psicólogo, né, um profissional da área das ciências aí, que vai auxiliar bastante na questão do comportamento. Por que tem acontecido? Crianças de 7 anos têm se queimado. Adolescentes de 17 anos têm morrido por coisa que não deveria, né? São assuntos, são programas desnecessários na vida dessas pessoas. Então, a internet tem uma variada gama de coisas ali que eles podem fazer, além de assistir esses youtubers aí, né? E, infelizmente, essas crianças elas gostam disso, porque a questão da fama, né? Eles assistem esses youtubers e eles querem estar no papel deles. Então, acabam fazendo esses vídeos, imitando, filmando, e na maioria dos casos aí não está dando muito certo. Pois é, essa é uma outra pergunta que eu quero fazer. O que fazer quando, às vezes, até a criança fala, ai, quero ser youtuber, quero fazer um vídeo? Então, isso já começa desde pequena conscientização daquilo que é bom
e daquilo que é ruim. O que eu posso expor? O que é legal eu expor? Olha, você expor a sua rotina diária não é legal. Você expor onde você estuda, onde você mora, seu endereço, não é bacana. Você expor as coisas que acontecem dentro da sua casa também não é legal. Se você quer fazer um vídeo, bacana, faça um vídeo, mostre como que se joga um jogo, mostre como, escolha um filme, conte sobre o filme, conte sobre um livro que você assistiu, ensine a fazer algo na internet, né? Não essas coisas. E isso depende muito da conversa que a gente tem com os nossos filhos. Não é dar o celular, não é dar o webcam e deixar ao léu, né? A gente precisa sempre estar observando o que essas crianças, o que esses adolescentes estão fazendo. A gente percebe que cada vez mais cedo a garotada já tem um comportamento de sou o dono do meu nariz. Isso. E aí existe até um conflito com os pais na hora de, você não confia em mim, ou você está me investigando, está me fiscalizando. Isso. Como trabalhar isso? Por isso a questão que eu falei, né? A questão do investigar, a questão de confiança, precisa ser uma coisa adquirida desde muito pequeno. Por isso a importância de você estar junto com o seu filho. Então, quando é pequeno, você precisa brincar, você precisa conversar, você precisa explicar. E a mesma coisa a gente precisa cultivar durante a adolescência, durante a vida adulta, né? Nós precisamos ter ali os nossos pais como nossa base, não como uma barreira para que a gente consiga viver. E os adolescentes, eles têm visto isso, porque outras pessoas oferecem coisas mais legais, entre aspas, né? Então acaba que a família perdeu o seu lugar, porque não tem mais tempo para conversa, não tem mais aquele contato com os familiares. Essas crianças, esses adolescentes, elas passam o tempo todo com o celular, o tempo todo com o computador. Então elas acham que o mundo delas é aquilo ali. Se você tira, tem criança que fica até doente, né? Então por isso que a gente precisa tomar bastante cuidado aí com a qualidade do tempo que nós estamos investindo nos nossos filhos. Como explicar para essas crianças sobre fama e sobre sucesso e aquela coisa de querer aparecer demais? Pois é, só com um exemplo, né? Se você pega um vídeo de uma coisa que não deu muito certo, você fala, olha, essa pessoa fez isso, imitando tal pessoa. Isso é legal? Então, você mostrar a realidade é uma coisa bacana de se fazer, porque faz com que esse adolescente que está ali com 15 anos, 16 anos, comece a pensar naquilo que é certo e naquilo que é errado. Agora, não adianta eu pegar um vídeo e mostrar o choque de realidade para uma criança de 7 anos, por exemplo. A criança de 7 anos, até os 9 anos ali, eu preciso falar, olha, isso não é bom para você e acabou. Depois dos 15, você argumenta. Então, a gente precisa ter esse senso também. E, assim, a questão de conversar, né? A gente só dá explicação quando a criança consegue entender aquilo. Então, não adianta você ficar se explicando para uma criança de 4 anos, né? A criança de 4 anos, de 5, de 6, a gente pega o celular e acabou. A de 8, a de 9, a gente já tem condição de estar conversando um pouco. A de 10, 11, 12, até os 17 anos ali é só conversa mesmo. E tem que pegar firme, né? Tem que pegar firme, mostrar exemplo daquilo que é certo, daquilo que não é, e sempre perguntar, olha, e se tivesse acontecido isso com você? E se alguém tivesse visto, se você tivesse feito um vídeo desse, se alguém tivesse visto, e aí, o que ia acontecer se alguém viesse te procurar por alguma coisa errada que você fez, por algum mal que você fez para outra pessoa? Como que você ia lidar com isso? Então, os adolescentes, eles precisam desse choque de realidade, para que daí eles começam a pensar naquilo que é certo, naquilo que é errado. Muito legal. Obrigada mais uma vez pela sua participação.